Nós queríamos chamar agora aqui para também completar o nosso time, o companheiro João Pedro Stedley, um gaúcho que é sempre muito bem-vindo aqui nas Terras Mineiras. Agradeço o privilégio do convite para estar aqui com vocês nessa manhã ensolarada. Cumprimento a todas as famílias que se mobilizaram do interior do estado para trazer o seu trabalho, os seus produtos e compartilhar com o povo de Belo Horizonte. Os companheiros que organizaram a feira me pediram para fazer alguns comentários gerais sobre a situação que nós estamos vivendo. É quase um abuso, porque todos os nossos companheiros e companheiras que me antecederam foram muito sucintos e precisos em compartilhar conosco leituras do que está acontecendo. Mas, já que eu vim aqui para isso, queria pedir a paciência de vocês para fazer breves comentários. Primeiro, da situação da luta de classes em geral. O Brasil vive uma grave crise do capitalismo, do Estado burguês, vive uma crise ambiental, vive uma crise de valores civilizatórios, como parte da crise do capitalismo mundial. Essa crise aflorou aqui no Brasil em 2014 e as consequências nós estamos sofrendo até hoje. Porque a burguesia, para se salvar, cometeu 4 golpes antidemocráticos. Primeiro, derrotou a Dilma sem nenhum motivo. Depois, empossou o governo Temer, ilegítimo, ilegal, cujo único papel era impor a reforma trabalhista, previdenciária e colocar limite aos gastos públicos no orçamento. Na sequência, prenderam o Lula. E na sequência, deram o último golpe. Colocaram o capitão rachadinha de presidente da República. Quem fez isso? A burguesia. É ela que detém o poder econômico e político do país. Felizmente, parte da burguesia se deu conta que, apesar dos 4 golpes, o país não saiu da crise. E então, nas eleições passadas, se dividiram. E parte deles, graças a Deus e ao seu juízo, apoiaram Lula. E nós conseguimos, eleitoralmente, derrotar o fascismo. Porém, derrotamos o fascismo num cenário ainda de resistência e numa frente ampla, onde estavam presentes todas as classes sociais, que então conformaram o governo Lula que está aí. Agora, temos pela frente um cenário ainda mais complexo, porque não basta ter apenas um governo democrático, popular, não basta ter um líder carismático como Lula para enfrentar a crise do capitalismo. E então, nesse cenário histórico que foi se construindo nesses últimos anos, a burguesia que perdeu as eleições, aquela que não estava com Lula, se entrincheirou então para proteger os seus privilégios no Legislativo e em especial na Câmara dos Deputados, aonde um sistema eleitoral perverso, que é justamente parte da crise, elegeram 340 representantes dos ruralistas, quando na sociedade eles são 1%. E a esquerda, a classe trabalhadora, conseguiu eleger 137. Nós não ampliamos a nossa força na Câmara. São os mesmos votos que defenderam a Dilma. E a segunda trincheira que a burguesia se encastelou foi o Banco Central. A burguesia até pode deixar que nós elejamos Lula, mas ela não deixa nós eleger o presidente do Banco Central. Que lá no Banco Central é que se decide taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, valor do financiamento. Então nós estamos enfrentando agora a luta de classes com os setores direitistas da burguesia na Câmara e no Banco Central.
O Banco Central se transformou no fiador da exploração de todo mundo. O nosso camarada, bem-vindo, Geraldo Alckmin, explicou de uma forma muito didática, dias passados, no Jornal Nacional, que aqui, a cada ponto percentual da taxa de juros colocada pelo Banco Central, representa um custo para os cofres públicos de 38 bilhões de reais. Por quê? Porque os títulos da dívida pública federal, que estão na mão de banco, e que o governo paga taxa de juros, é que são regulados pela taxa Selic. E então a cada 1% que eles aumentem ou diminuam, representa 38 bis. É isso que faz parte da luta de classe. Aí ficamos nós brigando com o INCRA, porque até agora não botou 200 milhões no Pronera para formar jovens camponeses na universidade. 200 milhões é merreca na luta de classe. A burguesia está disputando os bilhões recolhidos pelos nossos impostos e que vai lá para o Tesouro. Assim como foi muito didático a denúncia que o nosso ministro Fernando Haddad fez, abrindo as gavetas lá do Ministério da Fazenda, ele encontrou que entre o golpe contra Dilma e o final do ano passado, a burguesia se apropriou de 581 bilhões de reais na forma de isenção fiscal. O que é isso mesmo? É roubo da poupança nacional, é roubo do dinheiro público. Por quê? Quando nós compramos essa garrafa lá da Nestlé, da Coca-Cola, o 17% do PI está já no preço. Portanto, o povo já pagou imposto. Mas na hora das empresas recolher esse imposto para o Tesouro, elas fraudam. Nesse caso, foi um fraude acobertado pelo então ministro Guedes e o antecessor dele. Então esse foi o pedágio que a burguesia recebeu pelos 4 golpes. 581 bilhões de reais de dinheiro nosso. Bem, para completar esse cenário, que não é fácil, vocês entenderem que alguns companheiros aqui já disseram, nós ganhamos as eleições, mas isso não alterou a correlação de força das classes. Alterou a correlação de força do executivo, mas não das classes. A burguesia não perdeu nada, a pequena burguesia não perdeu nada, e a classe trabalhadora ganhou muito pouco nesses 6 meses. O principal é nós entender que ainda, fruto dos 6 anos ou da crise dos 8 anos, a classe trabalhadora ainda está passiva, sentada no sofá, assistindo à luta de classe. Portanto, a classe trabalhadora, que é 80% da população brasileira, ainda não se colocou como um agente, um ator da luta de classe. Ela está esperando pelo seu padrinho, Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula é nosso, mas não é Deus, e nem controla o Banco Central. De maneiras que, num quadro em que a classe trabalhadora está ausente, isso prolonga o tempo histórico para nós conseguir recuperar a força política e fazer com que se apoie o governo Lula para ele fazer as mudanças estruturais que a sociedade brasileira precisa. No intervalo, me procurou o companheiro do coletivo Alvorada e trouxe uma ideia maravilhosa. Eu já me comprometi a levar para as instâncias nacionais. Nós temos que programar para o 2º semestre uma grande mobilização, quem sabe lá por outubro ou setembro, para nós levar a classe trabalhadora para a rua em todo o país em apoio ao governo Lula. Sem isso, nós vamos ficar nas lamúrias. Então nós não podemos esquecer de que a solução para a crise, para os problemas do povo brasileiro, depende fundamentalmente da sua capacidade de mobilização. Oxalá
as nossas companheiras mulheres da Marcha das Margaridas, como anunciou a Bernadette, possam colocar não só 100 mil, 200 mil, 300 mil mulheres dia 15 de agosto lá em Brasília. Pode ser um ânimo, camarada Alvorada, para depois nós homens criarmos vergonha e também fazermos alguma coisa. Pode bater palma. É nesse cenário complexo e difícil que o movimento procura se posicionar. Na jornada de abril, que é lei, não sei se vocês sabem, por iniciativa da senadora Marina, o Senado brasileiro aprovou uma lei e o então presidente Fernando Henrique sancionou. Dia 17 de abril é Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. Está assim na lei. Dia 17 de abril, em homenagem aos mártires de Carajás, é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Pronto! Se o MST não fizer nada, vai fazer o quê? É óbvio que é obrigação nossa, em memória aos 21 companheiros que caíram, que nós temos que lutar. Não está escrito lá, Dia Nacional de ficar dormindo em casa. Pois bem, nós nos mobilizamos, não como queríamos. E qual foi a reação da burguesia? Parecia que o céu tinha caído. O que nós lamentamos é que alguns que militam nas nossas trincheiras também vieram a público criticar a nossa luta. Nós anotamos no caderninho. Por quê? Nenhum militante, dirigente, deputado ou presidente da República que é de esquerda tem o direito de condenar qualquer luta da classe trabalhadora. Só tem sentido a organização da classe trabalhadora se organizar para a luta. Ou para que tem sindicato? Para que tem movimento? Para que nós elegemos deputado, vereador? Para ficar dormindo lá no parlamento? É para fazer luta? Tem. Então, compartilho com vocês que o movimento, a nível nacional, reforçou a nossa linha política diante desse quadro da luta de classe. Primeiro, nosso movimento vai apoiar o governo Lula. E vamos apoiar não só porque o elegemos. O governo Lula é da classe trabalhadora. Mas vamos apoiar o Lula contra os seus inimigos. Quem são os inimigos do governo Lula? É o capital financeiro, os bancos, o Banco Central, o latifúndio, o agronegócio atrasado. Esses são os inimigos do governo que nós temos que defender. Segunda linha do nosso movimento: manter a autonomia do governo, do Estado, das igrejas, do escambau. Nós aprendemos isso com a história da luta de classe. Todo movimento e organização tem que ter autonomia. A classe trabalhadora tem que ter cabeça, pensar e caminhar no rumo que ela acha mais importante. Quem depende dos outros está fadado à autodestruição. Por isso o MST vai continuar autônomo, lutando. E a terceira linha, que é a razão de ser do movimento, é organizar os trabalhadores para que lutem pelos seus direitos. Essa é a história da humanidade. Já esqueceram o que o Marx analisou nos milhões de anos da evolução da humanidade? Ele dizia: o motor da história é a luta de classe. É ela que faz mudanças, o progresso, e que garante melhorias de vida para a classe trabalhadora. E vocês vão renunciar à luta? Nós não. E vão continuar firmes. Bem, esse é o cenário. Difícil, complexo. Não adianta procurar culpado. A principal tarefa que nós temos é nós mesmos organizarmos. Porque lá no Legislativo, porque lá no Executivo é mais difícil. Bem, agora, para não dizer que não falei de flores, já que aqui até foi cantado Geraldo Vandré, um pouquinho da luta de classes no campo. Lá no campo, a luta de classes, ela aparece pelo confronto cotidiano de 3 modelos para a agricultura. O primeiro modelo é o do latifúndio. Latifúndio aqui não
sinônimo da palavra latina grande propriedade. Latifúndio aqui é um modelo do capital para se apropriar dos bens da natureza. Então essa forma do capital vai lá na natureza, na fronteira agrícola, se apropria de terras, invade a área indígena, destrói quilombos, se apropria de florestas, exporta madeira, se apropria de minério, da biodiversidade. Esse é o latifúndio predador. Ainda que seja uma forma, como a Rosa Luxemburgo dizia, de acumulação primitiva, quem está por trás desse latifúndio é o grande capital internacional, que é também inimigo do governo Lula. Quem estava por trás dos garimpeiros que haviam invadido a reserva Yanomami? Cada balsa daquelas custa 1,2 milhão. Eram duas grandes empresas que comercializam e monopolizam o ouro no mundo. Uma canadense e outra britânica. Elas estavam por trás. A madeira tirada de áreas públicas e de reserva indígena vai para os Estados Unidos e para a Bélgica. Então, por trás desse latifúndio predador é o grande capital internacional. Segundo modelo é do agronegócio, cantado em verso e prosa todas as noites pelo Jornal Nacional. Agro é pop, agro é tech, agro é merda. Só falta nós um dia desse ir lá escrever. O agronegócio é um modelo do capital baseado em grandes propriedades, monoculturas, com semente transgênica, com muito veneno, máquinas para expulsar a mão de obra. Produzem muito riqueza, mas que riqueza é mesmo? Produzem commodities para exportação. Não produzem alimentos e agridem sistematicamente o meio ambiente. Já ouvi palestras de biólogos que, do ponto de vista da agressão do meio ambiente, o uso de agrotóxico é mais perverso do que a queimada. Porque quando há um desmatamento e queimada, a natureza depois se regenera com o passar dos anos. Porém, quando você coloca veneno, você mata os micro-organismos, você mata a biodiversidade, você contamina o solo, você acaba com a fertilidade do solo. Portanto, o uso do agrotóxico é mais perverso como crime ambiental do que as queimadas. Mas a Globo fica quieta. Ela até pode denunciar a invasão dos Yanomami, mas sobre os agrotóxicos ela não fala nada. Mas aqui o principal é nós entendermos que o agronegócio, como modelo do capital, não tem futuro na agricultura, porque eles não produzem alimentos e porque eles destroem a natureza de forma dissimulada. Qual é a novidade que nós temos no agronegócio nesse período de crise? Que o agronegócio está dividido. Uma parte do agronegócio se aproxima do latifúndio predador e outra parte do agronegócio percebe que esse modelo não tem futuro e migrou no apoio ao Lula. A figura do nosso companheiro Fávaro, ministro da Agricultura, representa essa cisão no agronegócio. Ele era da ProSoja, ele era produtor de soja lá no Mato Grosso, mas ele se deu conta, ele não é estúpido, de que aquele modelo não tinha futuro. Então ele e outros fazendeiros do agronegócio estão fazendo ato de penitência e migraram para cá e querem colocar fábricas de bioinsumos, querem abandonar a semente transgênica, querem substituir o agrotóxico. E nós estamos chamando: vem, camaradas, vem. É melhor estar conosco e defender a natureza do que vocês pensar só no lucro de vocês. E nisso, a militância do MST está debatendo para nós não se comportar com sectarismo, com doutrinarismo e afastar esses fazendeiros que querem agora ir para o céu. Terceiro modelo é o da agricultura familiar, que é o que está aqui. A agricultura familiar se baseia... A agricultura familiar é uma proposta da classe trabalhadora, não é do capital. A agricultura familiar se baseia no trabalho familiar, na produção de alimentos saudáveis, que portanto exige a adoção da agroecologia. A fotografia
está aí nas nossas tendas. Quando o MST então luta agora pela reforma agrária, e não haverá nunca reforma agrária sem luta, nós estamos querendo defender para a sociedade esse projeto. É, na verdade, multiplicar a agricultura familiar. É isso que nós queremos. E por isso que nós chamamos agora de reforma agrária popular. Não é mais uma reforma agrária camponesa que só interessa ao sem terra. Agora tem que ser uma reforma agrária que interessa a todo o povo. A vocês que estão aqui. Por que vocês vieram aqui? Vocês querem terra? Não. Vocês querem alimento saudável. Vocês querem que continuem as árvores. Vocês querem que não tenha mudança climática. Vocês querem água boa. Então, todos vocês se transformaram em militantes da reforma agrária popular, usando o nosso boné ou não. Mas é melhor que usem. E na essência, nós estamos agora discutindo, atualizando o nosso programa de reforma agrária popular, porque estamos nos preparando para um congresso e queremos levar 20 mil militantes e os trompetistas do Alvorada para chegar, e as bordadeiras de Minas também, para estarmos lá no ginásio Nilson Nelson em Brasília em julho do ano que vem. Então nós estamos agora num processo congressual para discutir com a sociedade, com a nossa base, com a classe trabalhadora, a atualidade de um programa de reforma agrária popular, que deve se basear em novos paradigmas. Primeiro, claro, nós temos que combater o latifúndio. Está lá na Constituição. Nós não podemos admitir que exista ainda grandes propriedades improdutivas. É contra a lei, está lá na Constituição. Segundo paradigma é que o objetivo maior de uma reforma agrária é produzir alimentos saudáveis. Senão não tem sentido. Não é só para o cara ter 5, 10 hectares. Só tem sentido distribuir a terra se ela cumprir essa função social: produzir alimentos saudáveis para o povo da cidade. E por isso, Neila, te esforça. E também, para cumprir esse objetivo, nós precisamos trazer a reforma agrária próximo da cidade. Não é possível ter latifúndio ao redor de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. E tem. Então, a reforma agrária tem que chegar mais perto das cidades, grandes e médias e pequenas, e diminuir o tamanho da terra. Não precisa dar 15 hectares aqui perto de Belo Horizonte, porque o sujeito com 2 hectares pode produzir comida boa, ter ovo orgânico, ter verduras, frutas e ter uma vida saudável e progresso econômico. Para isso, ele vai ter que adotar a agroecologia, que é um conjunto de saberes que permite, então, você produzir comida saudável. Assim como nós queremos impulsionar, e espero que os ministérios nos ajudem, difundir por todo o Brasil biofábricas que produzam fertilizantes orgânicos. Porque nós não conseguimos fazer agroecologia em escala se você não tiver bioinsumo. Por isso que nós queremos multiplicar fábricas de máquinas agrícolas. Vocês souberam, eu fui na comitiva do Lula para a China. O agronegócio queria me crucificar. São os estúpidos, porque o único objeto do agronegócio é vender soja e celulose para a China. Eu não fui lá vender nada, nem fui lá comprar nada. Eu fui lá fazer protocolos de parceria com o povo da China, com o governo da China, para nós trazer aqui para o Brasil fábricas de máquinas agrícolas para pequeno agricultor. Ninguém é estúpido, debaixo de um sol desse, ficar lá colhendo arroz, feijão, na foicinha. Se tem máquina que pode colher, mas a máquina tem que ser pequena. Então, comparto com vocês, daqui estou correndo a Brasília, porque essa semana veio uma delegação do governo chinês para nós dar mais um passo nesses acordos. Eles vão doar algumas máquinas para nós testar, e nós, em diálogo, sobretudo com os governos do Nordeste, nós vermos como colocar fábricas de máquinas pequenas em sistema de joint venture. 50% deles, 50% nosso.
também vão nos ajudar nos envios insumos, porque eles desenvolveram muita tecnologia, sobretudo com matéria orgânica das cidades. E terceira linha também da nossa reforma agrária popular é a energia. O Eduardo virou chato, tipo Suplicy. Tu não pode falar com o meu amigo Suplicy, daí Suplicy, como é que tá? Ele diz, eu tô bem. Você já leu meu livro Renda Mínima? O Eduardo tá assim. Daí, Eduardo, como é que tu tá? Eu tô bem. E você já leu meu projeto de micro-usinas de cana? Porque ele é um dos grandes e sempre nos ajudou a pensar nisso. Falo isso não como deboche, mas como homenagem a essa sua persistente teimosia que vai nos ajudar. Então nós queremos também lá no campo desenvolver alternativas de energia, seja da cana, seja da biomassa e seja do sol. Esse é o nosso projeto. Bem, também, para terminar, nós queremos colar com a reforma agrária popular a educação. Historicamente o capitalismo o que fez? Atrair os jovens para a cidade para poder estudar. Nós queremos fazer o contrário. Nós temos que levar a escola para o meio rural. E por isso que o Pronera era um programa revolucionário que não existe em nenhuma outra parte do mundo, porque o INCRA fazia acordos com as universidades públicas que abriam turmas, um vestibular especial para que os jovens do campo pudessem estudar na universidade na forma de alternância. 2 meses na universidade, 2 meses voltar para a sua comunidade. 52 universidades já fizeram essa parceria, inclusive Federal aqui em Minas, lá em Monte Claro. Nós formamos mais de 8.000 militantes do MST no ensino superior. É isso que dá raiva ao agronegócio. Porque os nossos militantes são mais sabidos do que esses fazendeiros de merda, só pensam em lucro. E é por isso que eles entram na universidade, para assimilar os conhecimentos científicos tão necessários para as mudanças da sociedade, para a evolução da humanidade. Por isso que nós dissemos já lá no INCRA, tá bom, tá difícil conseguir terra, então bote dinheiro no Pronera, para que os nossos jovens já no segundo semestre comecem a estudar. E nós temos cursos em todas as áreas, veterinário, pedagogia, direito, enfermagem, psicologia. Só tem um curso que a burguesia ainda não deixa sem terra estudar: medicina. Por isso que nós estamos propondo para a ministra Anísia, e ela aceitou, que no próximo segundo semestre nós vamos organizar, e em janeiro do ano que vem nós vamos ter 3 cursos especiais de medicina, um em Pernambuco, um em Sergipe e um lá na Universidade Federal de Pelotas. Bem, tudo isso eu estou falando não é por propaganda ou exibicionismo. Estou falando isso para compartilhar com vocês que vocês são militantes da reforma agrária popular. Não dá para fazer a reforma agrária popular que estou descrevendo só com sem terra. É com vocês, com a classe trabalhadora, com os intelectuais, com os professores, com os enfermeiros, com todo o povo que quer vida boa. E o nome dessa integração, a gente nunca encontra a palavra certa aqui, os apresentadores, né? O Ian e Silvinho. Parceiros, aliados, amigos. Esqueçam isso. Vocês são militantes da reforma agrária popular. E o que move vocês a ser militantes dessa causa? Não é porque gostam do Silvinho, da Tuíra, ou porque querem tirar foto comigo. O que move vocês, me atrevo aqui, é um valor fundamental da civilização humana. É a solidariedade. A solidariedade é fundamental como paradigma que orienta o comportamento das pessoas. Cito aqui o grande poeta, filósofo, pensador José Martí, pai da pátria latino-americana. O José Martí dizia, até parecia que ele era religioso, Frei Gilvan. José Martí dizia, só é possível a gente ser feliz se a gente ajuda os outros. Óbvio, né? Se nós chegarmos a isso, a profissão de psicólogo vai acabar. Você não precisa mais ficar deprimido, não precisa mais tentar se entender. A solidariedade é o esteio da civilização humana. Todo dia nós temos que ser solidários entre nós e com o futuro da humanidade. Plantar árvore é ser solidário com a próxima geração. Produzir alimento saudável é ser solidário com todos nós. Vir aqui num domingo de manhã, nesse sol, aguentar os nossos discursos é cultivar ideias solidárias de uma outra humanidade. Por isso, quero chamar aqui os companheiros para nós, em reforço a essa solidariedade,
fazer um gesto de entrega dos nossos alimentos para vocês e espero que os nossos religiosos das várias matrizes de crença possam abençoar os nossos alimentos. Viva o MST! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado. Falou João Pedro Stedler aqui na quarta-feira estadual da Reforma Agrária, registrando aqui Frei Gilvander, Parque Municipal de Belo Horizonte, dia 16 de julho de 2023. Que beleza! A nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o seu filho vem cantar. Ser e ter um sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear.
Horizonte. Um prazer poder partilhar nesse momento tão especial. A benção, bom dia, saravá, salve Maria. Sted, obrigado. Muito obrigado, MST. Solidariedade. A palavra que o MST fechou aqui, a fala dele, né? E algumas outras palavras, como privilégio. Essa burguesia tem todos os seus privilégios alicerçados em cima de corpos de nossos companheiros e de nossos antepassados. Estão fazendo por onde continuar empilhando nossos corpos para manter seus privilégios. Desde 1850, leis perpetuam a opressão do nosso povo, principalmente negro, que é impedido por lei. Aí nós temos a solidariedade de estar junto com nossos companheiros, solidariedade de alimentar as várias lutas em nosso território, que não alimentam só nossos corpos, mas também a nossa subjetividade, que mantém nossos corpos em pé. Palavras como classe trabalhadoras, que faz de onde a gente pensar que até hoje nós temos trabalhadores sendo chicoteados em ruas, trabalhadoras sendo despidas em shoppings, em supermercados. É sério, gente. Quando Stedley fala que o movimento, ele tem que se movimentar, ele tem que ir para cima, ele tem que se movimentar. Temos que assumir o protagonismo de nossas lutas, nas ações, nos pensamentos e em campo. Quero agradecer muito ao MST. Outra palavra, o Frei Gilvan falou que o MST é invencível. Eu vou aumentar um pouquinho, com a licença, senhor. O MST é imortal. Porque ele é feito de povos que têm nas suas práticas imortalizadas pelas suas ações, pela sua solidariedade. Então eu quero agradecer muito ao MST, agradecer muito a todos os companheiros, companheiras que estão aqui, compartilhando seus saberes, compartilhando os seus sabores e sua felicidade, e se somando às nossas dores. O Oriçamba tem uma cantiga que é o bloco afro nosso. Tamo junto na quebrada, mas tamo junto por inteiro. Quero ver fazer barulho, MST no meu terreiro. Pode falar, pode gritar, vai ter que engolir. Comida boa do MST vai ter pra todo mundo aí. Aqui o racismo não se cria. Estou vendo o MST compartilhando, vendo ele brigar contra o preconceito todo dia. Uma adaptaçãozinha da cantiga do Oriçamba, mas é uma leitura do que a gente tem influenciado, do que a gente tem vivido junto. Aí eles falam, pai Ricardo, faz uma benção. Eu falei, é redundância abençoar o que abençoa. Eu quero compartilhar um ato. E João, eu queria, em forma simbólica, e pedir que eu sou filho do Oxóssi, aquele da fartura. Como é farta a força da luta, como é farta nossas mesas, como é farta nossas mesas de saúde. Não abençoar, eu quero regrar que mais momentos como esses possam florescer, que cada semente dessa possa germinar e trazer força e proteção a todos que lutam, e que a gente possa ter na nossa memória todos aqueles corpos que essa burguesia, que essa tirania um dia fez de alicerce de seus privilégios. Mas estou avisando, não farão mais. Obrigado, a benção. Opa, Ricardo, registrando aqui Frei Gilvander. Sim. A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! Esse é um cadinho da representação dos nossos frutos, mas nós vamos levar muito mais para a comunidade do Pai Ricardo, comunidade pedreira. E, gente, agora vamos para a feira, vamos comer comida boa, comida com sabor de luta, de resistência, conhecer quem não teve a oportunidade ainda para nossa feira, que hoje o dia só está começando e tem muita artista popular, muita gente boa, tem mais de 12 artistas para que o nosso dia se encerre da forma mais bonita que a gente sabe fazer. Boa feira para nós! Valeu, Tuíra! Registrando aqui Frei Gilvander. Que maravilha revolucionária! Fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de
luta, deixa a bandeira passar.